pergunta, ela é direcionada ao professor Leandro Couto. A primeira parte, o texto ficou longo, então eu vou colocar a primeira parte, em seguida eu já coloco a segunda na tela também. A pergunta diz o seguinte: no texto Anais do historiador romano Tácito, aí já é polêmica, viu? No livro 15, parágrafo 44, escrito em 116 depois de Cristo, existe uma passagem referente a Cristo. Então, a gente já conhece, né, quando Tácito fala de Cristo e tal, né? É possível que esse documento tenha sido fraudado? É possível que se tratava de um outro Cristo? Porque naquela época tinha aquela questão dos Messias, Cristo, Crestos. Enfim, é Uhum. contigo, Sim. Leandro. Ajuda a gente É, nessa aí. esse é um argumento comum por causa do que o Adolfo falou, né? O pessoal gosta de. Já descreditam os evangelhos, né? Que eu disse que não é correto, não é a coisa mais cética a se fazer. E aí, todas as corroborações externas, né, o texto de Plínio, que era romano, o texto de José, que era judeu, né, mas antes não gostava do cristianismo, o texto de Tácito também, sabe? Eles querem. Daqui a pouco vai ser tudo interpolação, né? Então, para abraçar essas teorias da conspiração, você precisa negar muita coisa, né? Eu acho que não é a resposta mais ou mais óbvia, né? A resposta mais óbvia é que é a verdade, sabe? Se os três textos O de mais lógico e eu tenho, sincero. isso, se os três testemunhos hostis, né, que a gente chama, né, e tem outros além desses, mas se os testemunhos hostis estão concordando com o que a Bíblia diz, então, sabe, vamos aceitá-los do jeito que eles são, né? Não ficar achando que um cristão lá em Roma mudou uma coisa, o outro cristão lá na Turquia mudou outra coisa, sabe? Eu acho que isso é menos provável, muito menos plausível, né? Mas é uma corroboração fortíssima, porque o que Tácito diz, ele fala que Nero colocou nos cristãos a culpa do incêndio de Roma, né? Esse texto fala sobre isso. E essa culpa do incêndio de Roma, e nesse texto ele fala tudo, ele fala que os cristãos, né, acreditavam no tal de Cristo, né, Crestos, que ele escreve lá, e eles praticavam abominações, mas também acreditavam numa superstição muito esquisita lá. Tinha uma superstição muito esquisita que dizia que, né, que era uma coisa que ele nem cita o que é, né, mas fala que tinha uma superstição em torno de Jesus Cristo lá, que ele não fala o que é, mas nós sabemos que é a ressurreição, né? Ele fala que essa superstição chegou até Roma e proliferou em Roma, porque Roma é um lugar terrível, né? Roma gosta de umas coisas de umas coisas dessas, né? E ele está criticando, né? Na verdade, o que Tácito está falando é extremamente hostil ao cristianismo. Ele fala do cristianismo de uma forma extremamente pejorativa e mesmo com esse testemunho negativo, ele corrobora o quê? Que o cristianismo surgiu em Jerusalém, que o cristianismo surgiu sob Pôncio Pilatos, foi quando Jesus morreu sob Pôncio Pilatos, no reino de Tibérios. Ele corrobora também que os cristãos havia muitos cristãos seguindo a Cristo e os cristãos não deram para trás. Ele depois vai descrever toda a tortura dos cristãos lá e ele falava que os cristãos não abriam mão do seu testemunho de dizer que realmente, né, Jesus ressuscitou e tudo mais. Então, assim, é uma corroboração forte, por quê? Porque Tácito era um grande historiador, né? Ele era senador romano, mas ele escreveu o livro dele, Os Anais lá de Tácito, é gigantesco, tem muita coisa. Ele era um grande historiador e um cara muito patriota, né? Um cara que não gostava do cristianismo e esculhamba os cristãos, né? Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que analisar é o tipo de interpolação que um cristão não faria, certo? É um texto que casa muito com o que Tácito estava falando, casa muito com a visão de mundo de Tácito, que é o quê? Esses cristãos, tudo bem, foram culpados ali pelo incêndio de Roma, tudo bem, Nero, né, se aproveitou da situação, mas esses cristãos são ruins mesmo, sabe? Ele fala, esses cristãos são não são flor que se cheire, não são gente boa, não, sabe? Fazem abominações, né? Em Roma tinha um rumor que os cristãos eram canibais, né? Por causa desse negócio de beber o sangue, né? Comer a carne de Cristo. Tertuliano fala muito sobre isso, né? Fala que tinha um rumor mesmo que os cristãos eram os canibais. Inclusive, uma das torturas para os cristãos era fazer eles beber um monte de sangue, sabe? De vaca, assim, pega o balde de sangue e vira na boca do. Era horrível, né? Mas esse tipo de corroboração é o tipo de corroboração que, em outros documentos históricos, poxa, fortalece muito a confiança naquele texto, né? E deve fortalecer nossa confiança no texto bíblico, sabe? Tudo aquilo que testemunhas hostis estão falando sobre o cristianismo, mesmo que ele chame de superstição, mesmo que o Talmud chame de feiticeiro, são coisas que corroboram e aumentam a nossa confiança no testemunho dos evangelhos. Aí você falou sobre o Cristo
se era Jesus Cristo mesmo, né? Olha, morreu sobre Pôncio Pilatos, no reino de Tibério, né? Na Judéia ou Jerusalém, não me lembro. Querer inventar muito, sabe? Botar outro Cristo aí. Chamavam de Crestos, às vezes, mas descobriram várias outras fontes que esse era um nome que às vezes se usava para os cristãos. Às vezes era cristãos, às vezes, desculpa, para Cristo, né? Às vezes era Cristos, às vezes era Crestos. Então, essa grafia diferente não muda muita coisa. Tem muitos outros cristos, né? Que o pessoal vai falar, surgiu um Cristo depois, tem esse outro relato de Cristo, né? E as pessoas falam isso querendo sugerir que esse Cristo alternativo é o autêntico e o Cristo da Bíblia copiou esse outro Cristo. Mas se você olhar, pode olhar, já vi meia dúzia pelo menos dessas histórias, pode olhar onde foram escritos e quando foram escritos todos esses textos. O cara fala, Jesus vem em Pantera, lá, esse cara era o original, Jesus Cristo de Nazaré foi uma cópia. Vai olhar quando foi escrito o texto desse cara. Às vezes é 400 anos depois de Cristo, às vezes é 700 anos depois de Cristo. E o pessoal quer falar o quê? Que esse é o original? Claro que essas são as cópias, né? A história de Jesus se espalhou muito, né? E muita gente hostil a ela, muita gente querendo descreditar ela, escrever esse tipo de coisa, né? E tem alguns textos que são, obviamente, um ataque ao cristianismo, né? Fala que Jesus era um bastardo, e a mãe de Jesus era isso, não sei, era aquilo. Então, assim, obviamente, não eram textos históricos, eram textos de propaganda, hostis ao cristianismo e invenções, né? Não podemos inverter o que é invenção e o que é o original, de onde surgiram essas histórias, que são os relatos genuínos e autênticos e das testemunhas oculares, das pessoas próximas das testemunhas oculares que as entrevistaram, que estão nos evangelhos e no Novo Testamento.